Olá, irmãos, graça e paz, bom dia, que você tenha um domingo abençoado aí no seu lar. E nós gostaríamos de estar aqui transmitindo mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, cujo título é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo Jesus. A lição é de número 5, a revista que nós estamos seguindo é a mesma, tá? Está aí na sequência. Lições Bíblicas Igreja Eleita. É escrita lá na carta aos Efésios, conforme é proposto aí pelo autor. Ele pegou a leitura bíblica em Efésios capítulo 2, nessa de hoje é a do verso 1 ao 10. Vem Paulo fazendo aqui uma colocação, um alerta, um ensino muito bom, muito interessante para aquele pessoal de Éfeso e retransmitindo até hoje para nós. Pois bem, diz assim a leitura na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1 a 10, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Esse primeiro versículo já nos chama muito a atenção quando ele diz que Cristo nos vivificou, ou seja, nos deu vida. Dá-se vida a quem tem vida? Não, só dá-se vida a quem está morto. E eu pergunto, morto diz alguma coisa? Morto promove alguma coisa? Morto fala? Morto pode dar opinião? Não. Vamos mostrar no texto sagrado, conforme escreveu o sábio Salomão, aqui no capítulo 12. No capítulo 12, no verso 7, diz assim, ó: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Em outra passagem bíblica, nós também podemos ler o Salmo em Eclesiastes capítulo 12, capítulo 9, Eclesiastes capítulo 9, verso 5, diz assim: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Né? Capítulo 9, verso 5 de Eclesiastes. Nós temos também o Salmo 80, Salmo 115, verso 17. Diz assim: Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Portanto, morto não faz nada, morto não serve para nada, morto não transforma nada, morto não comunica nada, morto não coopera em nada, morto é morto. E Paulo diz aqui que ele vos vivificou andando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, qual era o nosso estado? Qual era a nossa condição? Mortos. A lição diz aqui sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados, nossa condição anterior. Qual era a nossa condição anterior a esta manifestação da vida através de Jesus? O comentarista, ele traz aqui um tópico, primeiro tópico da lição, no item 1 e 2. O 1 diz, nossa condição anterior. No 2 ele diz, nossas ofensas e pecados. Livres do pecado. Livres por quê? Qual era a nossa condição anterior? Mortos em delitos de pecados, não conhecedores de verdade alguma, não sabedores de destino algum, não entendedores de qual seria a porta, de qual seria o caminho, de por onde seguir, a que rumo tomar. Estamos nós perdidos como ovelhas que não têm pastor nesse mundo vazio de ilusão e cegueira, porque eu
Particularmente quando antes de conhecer o Evangelho, eu não tinha noção de morte, de vida, de estado da alma, de condição alguma a respeito do mundo espiritual, né? E aqui o autor traz a nossa condição anterior. Qual era a nossa condição anterior? Mortos, né? Ninguém tinha moral alguma para nada. Por quê? Porque ele estava dominado pelo pecado. O que quer dizer pecado? É fora do alvo, errando o alvo, saindo do caminho, sem direção, né? Estávamos em estado de ofensa. O que é ofensa? Sem moral. E aí, nossa condição era tal que nós precisávamos de um Salvador. E esse Salvador veio, se manifestou e nos trouxe a oportunidade de uma nova vida nele, né? Então, a nossa condição anterior era simplesmente de nada. Nós não tínhamos moral nenhuma, nós não tínhamos condição de reverter situação nenhuma, porque nós herdamos lá o estado de queda de Adão, que foi o único a possuir alguma moral, alguma condição, alguma qualidade, alguma capacidade de evitar a morte, perder a vida, né? Digamos assim. Por quê? Como assim? Adão tinha condição alguma? Tinha, antes da queda. Antes da queda, Adão era capacitado, que foi o que Deus deu ao homem quando o criou. Deus criou o homem com a capacidade de vida eterna, de sabedoria e conhecimento completo, pleno, que diz a ciência que o homem mais inteligente consegue expor 5%, 6% da sua inteligência que Deus deu. Então, Adão era o único, foi o único que possuiu, que chegou a ter consigo o poder da perfeição de criação de homem criado por Deus. Só. Dali para cá, depois da sua queda, mais ninguém, né? Então, aí está a nossa condição, como ela era. Aí no tópico 2, subtópico 2, né? Do tópico 1. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar, referindo-se às atitudes erradas adotadas da vida passada do salvo antes da regeneração. Nossas ofensas e pecados, nós andávamos segundo o quê? O curso do mundo. Andávamos segundo quem não tem o mapa para onde vai, quem não tem, digamos assim, hoje o GPS, né, que nós usamos aí de forma materialmente falando. Então nós não tínhamos assim uma bússola, né, que era o GPS antigo. Nós não tínhamos assim um para onde ir, né? Então nós estávamos nas nossas ofensas, nós estávamos desligados de Deus, distanciados de Deus, andando distantes, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, nossas intenções, nossos pensamentos, nossa direção, nossos desejos, era apenas de fazer as coisas erradas. Por quê? Porque nós já nascemos mortos, né? O morto, ele não faz nada que no mundo espiritual possa considerar de valor, algo de valor. Porque no mundo espiritual, se nós já nascemos mortos, no mundo espiritual a gente não agia, a gente não contribuía, a gente não participava. Então nós já nascemos mortos, sem chance nenhuma. Conforme Paulo diz aqui, e que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos os homens, todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como no outro também, né? Então nós éramos, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, a nossa condição era zero, né? Nenhuma. Estávamos condenados, nós já nascemos condenados. O homem, no seu estado de natureza,
no seu estado de como criação de Deus, ele é um ser morto. O homem só passa a ter vida de verdade quando ele abraça o quê? O sacrifício da cruz. Né? Muito bem. E continuando aqui, vamos para vivificados pela graça. Né? Como é que isso aconteceu? Né? Três condições a gente pode apontar para esse estado de mortalidade que nós vivíamos. Né? Era a imoralidade. Né? A moralidade de Adão, só ele possui essa moralidade, como eu falei. Né? O alerta de Paulo de influenciar, né, no mundo espiritual, a intenção de Paulo é nos influenciar, nos trazer aqui à luz da necessidade de darmos um passo para conhecermos o mundo espiritual. Esse passo para conhecer o mundo espiritual, ele é dado aonde? Para perto de quê? Para junto de quem? Da cruz. Que é Cristo já tinha, desde o princípio, como eu já falei aqui outras vezes, lá no início de tudo ele já tinha sido morto. O Cordeiro já tinha sido morto antes de todas as coisas. Aí agora nós precisamos nos aproximar de quê? Da cruz, que é o símbolo do efetuado, do consumado, né, sacrifício de Cristo. Então é a cruz que nos vai dar a condição de começarmos a entender esse mundo espiritual. Ok? Pois bem, então nós queremos passar aqui para esse tópico 2, vivificados pela graça. Né? Então, vivificados pela graça. Se éramos mortos em ofensas, entendemos que já nascemos mortos. Né? Eu já nasci desesperançoso, já nasci sem esperança, já nasci sem condição nenhuma. Mas a cruz muda esse destino. Né? A cruz mudou o nosso destino, porque nós somos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino do Pai que deu Jesus. Aí a lição vem nos trazendo aqui, tentando nos ensinar que, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus. Então, quando a gente pensa na condição do homem antes de Jesus, ele estava separado de Deus, conforme diz que Paulo escrevendo aos Romanos, diz que Deus olhou do céu abaixo, não viu um justo sequer, não tinha um para dizer que tinha chance alguma diante de Deus. Né? Pois bem, então, vivificados pela graça, a salvação não está ligada à moralidade, né? Mas sim no amor de Deus. Às vezes as pessoas pensam que a salvação ela está intrínseca no seu comportamento, na sua forma de ser bom, na sua forma de ser aparentemente mais sério com os compromissos, que a salvação está ligada a um bom comportamento, está ligada a uma boa forma de se apresentar, um bom jeito de tratar as pessoas. Não. A salvação ela só existiu, ela só foi possível por causa da manifestação do amor de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Né? Veremos no que nos tornaremos pelo amor que não olhou como eu olho, como você olha. O amor de Deus se manifestou não olhando para você nem para mim, daquele jeito que nós às vezes fazemos, né? Observamos. O amor ele não se importou se a pessoa era boa, se a pessoa era feia, bonita, pobre, rica. Ele manifestou o seu amor sem preocupar-se se eu ia aceitar esse amor. Ele simplesmente se manifestou. Ele não se manifestou na intenção de me trazer uma nova ideia, de me modificar, esperando que eu compreendesse isso,
ele não se importou com o que eu pensava, ia pensar, com o que eu estava fazendo ou ia deixar de fazer, conforme como eu era, como eu ia deixar de ser. O amor simplesmente se manifestou como amor para tirar o homem daquele estado de miséria que ele estava. Simplesmente assim, né? Nós fomos vivificados pela graça dessa forma. Tudo que fazíamos era para nos afastar de Deus. Tudo que a gente fazia, que a gente praticava, era só para se distanciar dele. Mas o amor nos escolheu e nos abraçou. Foi simples assim. É assim que explica como fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Né? Vivificados pela sua graça. Tópico 2. Olhou para a gente e só viu nada. Né? Ele só viu nada. Resolveu, né? Não nos julgar, né? Mas nos refazer, mudando nosso estado. O amor não segrega, mas agrega. O amor não se manifestou para dizer esse grupo é bom, esse grupo é ruim. O amor não se manifestou para dizer isso é o que você deve fazer, dessa forma que você deve viver. Você não deve viver desse jeito. O amor ele não se manifestou vindo nos mostrar o mal que vivíamos. Não, ele não veio para tentar nos abrir os olhos, abrir nossos olhos e nos revelar o mal que estamos fazendo. Olha, eu cheguei aqui, eu sou o amor, eu vim e te dizer que você não pode andar assim, você não pode viver isso, você não deve praticar essas coisas. Não, o amor não foi assim. O amor não veio, você não deve usar esse óculos, porque ele é escuro. Você não deve deixar de usar esse óculos noutra posição. Não, o amor não veio dizer como devemos fazer. Ele simplesmente veio, nos cobriu com os seus gestos, com sua ação e nos trouxe uma nova vida em Cristo Jesus. Foi assim que o amor, que nós fomos vivificados pela sua graça, né? Graça sabemos que é um favor imerecido, né? E a graça, amados, eu queria também aqui lembrar o fato de que a graça de Deus, ela está existente, ela já existe lá no princípio, que eu não sei aonde é, nem você vai saber, teólogo algum vai conseguir explicar. A graça, ela já vem lá da criação de todas as coisas. Assim que Deus se manifestou no primeiro elemento que ele criou, ali já estava a graça. Porque às vezes a gente fica pensando que a graça é coisa só daqui, do tempo da graça, de Jesus para cá. Não, porque senão a gente não lia lá em Gênesis, quando Deus olha para Noé, parece que é Noé, ele diz, achei graça em Noé. Né? Então, nós fomos agora exaltados pela sua graça, né? Exaltado por sua graça, que é o subtópico 3 do 2. Né? Exaltado por sua graça, necessitou a nós junto com ele, ressuscitou nós junto com ele, e a ressurreição era o quê? Profética e cíclica. O que quer dizer isso? A nossa ressurreição já estava escrita lá pelos profetas, ela foi profética, né? Que nós ressurgiríamos juntos com ele, com Cristo. Olha que coisa linda e coisa interessante. Deus veio para entregou o seu filho para morrer, e na ressurreição do seu filho, ele projetou, planejou para que nós todos fôssemos ressuscitados juntos com ele, que é conforme diz o texto. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus. Ou seja, ele não ressuscitou só Jesus, ele ressuscitou nos ressuscitando, porque na sua ressurreição ele já nos dá vida, nos tirando daquele estado que eu falei aqui no início, de morto, quando nós éramos mortos nos nossos delitos de pecado. Quando Jesus ressuscita, ele nos ressuscita junto com ele, né? Então, a sua graça é grandiosa, inexplicável, por causa disso também. Ela foi profética
e ela é cíclica. Eu estava ouvindo essa palavra numa aula que eu estava assistindo. O que quer dizer ela é cíclica? Porque ela salvou ontem, dia 30, dia 1º, dia 2, dia 3, salva 4, salva no dia 5. Ela salva todos os dias, porque a partir do momento que o homem compreende, que o homem aceita esse sacrifício da cruz e dá o sinal com sua mão, ou abre o seu coração, entrega a sua vida para Jesus, ele está salvando. Embora todos tenham sido justificados lá na sua morte, foram justificados, e todos quantos receberam, foi lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí vem para esse processo da regeneração e seguindo para o processo da santificação. Então, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. E todos os dias Ele salva. Por isso que ela é cíclica. A salvação ela não para de acontecer. Porque a nossa salvação, que foi junto com Ele, ela estava programada a não ser só, a nossa ressurreição não estava programada a ser só para Ele. Quando Deus projetou tudo isso, já tinha projetado. Quando o Filho ressuscitar, todos ressuscitarão com Ele. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ela é cíclica por isso, porque sempre vai estar salvando, todos, durante todo o tempo. Vai dias e dias e Ele está salvando. Amém? Aí, o tópico 3 aqui, ele vai para a salvação, dizendo que ela não vem das obras. O salvo precisa fazer obras. Precisa. O salvo precisa fazer obras. Não para ser salvo, mas porque já é salvo. Ele precisa fazer obras. Quais as obras? As obras da manifestação dos frutos do Espírito. O amor, a bondade, a caridade, a mansidão, o domínio próprio, e os demais que você conhece, não tenho de cor. Mas o salvo precisa fazer boas obras? Precisa, amados, porque nós não fazemos boas obras, nós não nos preocupamos em fazer boas obras, porque elas não salvam ninguém. Nós só precisamos fazer porque nós já somos salvos. Precisamos glorificar a Deus? Precisamos. O salvo, ele glorifica Deus para ser salvo? Não, ele não glorifica Deus para ser salvo. Tanto é que o passarinho glorifica Deus e tem que se preocupar com a salvação da alma do passarinho. O ímpio pode dar glória, pode glorificar a Deus, pode decretar, pode confessar que Deus é poderoso, Deus seja louvado, mas se ele não confessar Jesus como Salvador, se ele não se arrepender dos seus pecados, se ele não procurar andar no caminho que é Cristo, ele não tem a salvação, mas ele pode glorificar a Deus. Então, o salvo não é salvo porque glorifica a Deus para ser salvo. Ele glorifica a Deus porque ele é salvo. A salvação não vem das obras, mas vem da graça, que é um favor imerecido. A graça foi citada no Velho Testamento, como eu falei, desde daquela ocasião, que ela já existe. No original, graça significa proteção da vida. Quando Paulo se queixa de algo que ele carregava muito ruim, que o atormentava, não sei o que era, a teologia não explicou ainda. Uns dizem que era uma doença, outros dizem que era um mal no corpo, outros dizem que era uma paixão por alguma coisa, não sei, ninguém sabe. Então, quando ele reclama com Deus aquela situação, o que é que Deus fala? Paulo, a minha graça te basta. Estava querendo dizer o quê? A minha proteção te basta. Tu já é protegido por mim. Não fica preocupado com esse problema que tu carrega, porque eu te protejo. Se você aí, meu querido, está vivendo algum drama, alguma situação, como por exemplo, agora se você está assustado com o Covid-19, acalma teu coração, porque a graça do Senhor basta na tua vida. E a graça, como eu estou falando aqui, ela no seu original significa proteção, Então, você está protegido por Deus, Precisamos crer nisso, precisamos acreditar sim, porque
A graça do Senhor é a nossa proteção, é a proteção da nossa vida. Ela constrói a nossa história, né? Então a graça tem que estar na nossa vida, porque ela vai estar construindo em mim um bom feito. Eu tenho que viver isso intensamente, eu tenho que ensinar os meus filhos, eu tenho que despertar minha esposa, minhas cunhadas, minha sogra, meus irmãos, eu tenho que estar atento a viver essa graça e transmitir essa graça para os demais, para que isso, mesmo quando eu for, Deus me levar, isso perpetue-se na vida de quem fica, né? E porque a graça, ela é a cobertura da nossa vida, né? Não é bom sentir a graça? Quando a gente sente o perdão de Deus, o que é que a gente sente? A gente sente que foi achado pela graça. Ou seja, a gente sente que, como se Deus tivesse nos abraçado e dito: eu te perdoo, não te preocupa, agora tu estás sobre a minha proteção, né? Então precisamos fazer o que para sermos salvos? Precisamos fazer o que para sermos salvos, amados? Apenas confessá-lo como Salvador e ir para onde? Para os pés da cruz. Porque é na cruz que nós conquistamos a salvação. É na cruz que nós conseguimos o perdão. É na cruz que nós conseguimos fé. É na cruz que nós alcançamos misericórdia. Porque foi na cruz que ele conquistou a vitória sobre a morte. Então, se ele conquistou a vitória sobre a morte e nos deu ressurreição quando ele ressurgiu, nós somos cobertos pela sua graça. E assim nós viveremos para os séculos dos séculos na dependência da sua presença. Para finalizar aqui, obras como evidência de salvação, né? É o que eu estava falando, né? Só adiantei o tópico aqui. A todo salvo deveria fazer boas obras. Deveria. Às vezes não faz. Aí você fala: mas como assim, pastor Jânio? Então o salvo, ele não faz obras, então ele não é salvo. Não, ele é salvo. Porque não são as obras que o salvam. Ele deve fazer boas obras. Boas, né? Boas obras para testificar, né? A sua idoneidade através da cruz. Como é que a gente se apresenta como salvo? Fazendo as boas obras, testificando sobre Deus, glorificando a Deus, dando um bom testemunho, fazendo isso que você faz. Você tem pregado, que você tem ensinado, você tem se cobrado, né? Eu às vezes me pego me cobrando, né? Eu me pego me cobrando, por que não fiz mais? Outro dia eu estava conversando com meu irmão, a Juscelina, a gente fazendo uma caminhadinha ali no final do dia, e a gente conversando, e eu estava lamentando com ele: poxa, Juscelino, eu queria ter feito mais, eu podia ter amado mais, podia ter brincado mais, apesar de que eu acho que eu me diverti bastante, mas a infância não foi muito boa assim, né? Uma vida muito difícil, mas eu devia ter perdoado mais, eu devia ter amado mais, eu devia ter conversado mais, né, com os filhos, principalmente quando eram pequenininhos, brincado mais com eles. Eu devia ter cantado mais, ido mais à igreja. Eu devia ter feito tudo mais que é de bom. E hoje eu fico com saudade de ter feito poucas coisas, né? Numa dosagem menor. Mas o salvo tem que fazer obras? Tem. Né? Para que Deus seja glorificado na nossa vida. Todo salvo deve promover adoração, ato de gratidão. Todo salvo deve testificar a ação de Deus na sua vida. Ou seja, o salvo, ele é um homem com vida após ter vivido um estágio e um estado de morte. Porque a Bíblia é bem clara que nós éramos mortos no nosso delito de pecado, mas ele nos ressuscitou, Deus ressuscitou Jesus Cristo e nos ressuscitou juntamente com ele para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, para a sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas,
suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quais são as boas obras? Resultantes na nossa vida dos frutos do Espírito. Bem-aventurados pacificadores. Seja um pacificador. Quando você vê um problema aí querendo se agravar, se você não puder chegar perto para fazer algo de bom, para acalmar, né? Se você não puder, não faça, não se arrisque, né? Porque também porque tu daria a tua vida, né, a outros. Mas porque também provérbio diz que quem entra em confusão alheia é como quem tenta pegar cachorro valente pelas orelhas, sai todo mordido, né? Mas tem momentos que nós podemos ser pacificadores, né? No momento de calmaria, você vai lá, aconselha um aqui, aconselha o outro ali. No momento que alguém mexer com você, alguém lhe provocar, você pode se comportar de uma forma, de uma maneira diferente. No silêncio, no baixar da cabeça às vezes, no ouvir calado, no renunciar a uma ação ou reação, né? No abrir mão de algo até que é teu, às vezes, e deixar para lá, né? Bem-aventurados os mansos de humilde de coração, né? Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que choram, né? E por aí vai as bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus. Que Deus seja eternamente na sua vida, que você esteja sendo conduzido todo dia pelo Espírito de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa ter aprendido algo nessa aula. Ok? Deus abençoe você e um bom domingo.